Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Mateus 8, e diz assim: o leproso purificado. Aí depois tem o centurião de Cafarnaum, a sogra de Pedro. Como devemos seguir a Jesus, né, irmãos? Esse é o texto completo, aleluia, de Mateus. Nós vamos ler apenas 4 versículos, mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações como Ele aprova. Aleluia. Mateus 8, versículo 1. Foi a primeira palavra que o Senhor... Eu estava na live, né, irmãos, ontem, e foi a primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse ano. Aleluia. E eu creio que nada é por acaso, nada é por coincidência. Tudo Deus tem um motivo, né, irmãos? Tudo Deus tem uma razão, né? Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que vem um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu peço perdão dos pecados das minhas irmãs, dos meus irmãos. Pai querido, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos limpa. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos. Nós queremos sempre muitas coisas, Senhor, mas fala aos nossos corações o que nós precisamos ouvir para o nosso crescimento espiritual. Senhor, sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não somos ninguém. Precisamos de Ti. Acampa Teus anjos na entrada da igreja, no meio da igreja, em cima no altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo o mal, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido, louvado seja Deus. Hoje é um culto, né, irmãos, que nós intitulamos culto de cura e de libertação. Louvado seja Deus. Hoje também a pastora fez questão, a nossa irmã também, missionária Neide, nossa irmã também Miriam, ao ler a palavra, mencionar que Deus tem preparado novo, que Deus quer qualidade. Então a gente tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo ele fala aos nossos corações. Aleluia. E pensando nisso, né, irmãos, para vivermos o novo de Deus. Aleluia. Aquele leproso estava cansado de viver naquela enfermidade. Ele estava cansado de viver aquela situação de adversidade na sua vida. E Jesus estava descendo ali do monte. Aleluia, louvado seja Deus. E o leproso chegou e adorou a Jesus. Ele adorou antes de falar qualquer coisa, antes de pedir qualquer coisa, ele adorou a Deus. Então, querido, que nós possamos adorar a Deus, independente da situação que estamos vivendo, porque ele estava vivendo uma vida terrível, ele estava leproso, ele estava vivendo uma vida, né, irmãos, aleluia, de exclusão, porque eles eram excluídos da sociedade. Eles estavam vivendo ele estava vivendo uma vida de miséria, de fracasso, de derrota, até que ele deu um chega na sua vida. Ele deu um chega e disse assim: eu vou atrás de Jesus, eu vou buscar a presença de Jesus.
e que nós possamos, irmãos, buscar a presença de Jesus, porque quando começamos o ano, né, irmão, fazemos muitas promessas. Eu vou trabalhar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou viajar mais, eu vou conquistar isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim quando começa o ano? Aleluia. Mas que nós venhamos buscar verdadeiramente mais, porque isso é o principal para as nossas vidas, termos a presença de Deus em nós, sermos amigos do Senhor. Não que nós não possamos buscar as outras coisas, mas primeiro a presença de Deus. Aleluia. Primeiro a face do Senhor. E esse leproso, ele decidiu, aleluia, buscar a presença de Deus e adorou. Ele adora o Senhor de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, aleluia, e diz ao Senhor, aleluia: se tu quiseres, podes me tornar limpo. Glórias a Deus. Se tu quiseres, podes me tornar limpo. O que isso quer dizer? Além de adorar, além de nós buscarmos a Deus em adoração, nós temos que colocar a vontade de Deus acima da nossa, porque muitas das vezes, irmão, nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, aonde as coisas não acontecem, muitas das vezes em nossas vidas, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, aleluia. E o leproso, ele fala o contrário, ele fala assim: o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Louvado seja Deus. E quando agimos assim, nós chamamos a atenção de Deus, nós chamamos a existência aquilo que não existe, meu amado, aleluia. Nós chamamos a existência na adoração e colocando a vontade de Deus acima da nossa, aleluia. Eu disse aqui, irmãos, se a gente olhar pela aparência, a gente não faz a obra do Senhor, porque muitas das vezes o inimigo quer mostrar para nós que está ruim. Ah, está ruim, viu? A sua família está ruim, seu emprego está ruim, está tudo ruim. Por que você está buscando a Deus? Por que você vai buscar a Deus se está tudo ruim? Aleluia. E o leproso também não tinha motivos. Assim, talvez ele tinha muitos motivos para buscar a Deus, mas o que eu quero dizer é o seguinte: talvez ele era desmotivado pelas outras pessoas, porque, aleluia, às vezes as pessoas nos desmotivam. Você sabia, querido? Aleluia. Às vezes você fala assim: eu vou buscar mais. Aí a pessoa fala: você não vai conseguir. Aí lá vai o gordinho querer emagrecer. Aí o outro fala: você não vai conseguir. Você já tentou tantas vezes, você não vai conseguir. Você não vai chegar lá, né? Ah, esse ano eu vou arrumar um emprego abençoado, a porta vai abrir na minha vida. Ah, você não vai conseguir. Quem? Você? Você não vai chegar lá. Não é assim, irmãos, que muitas vezes as pessoas agem com as nossas vidas? Você é um fracassado, você é um derrotado. Talvez alguém fosse assim: talvez esse leproso comentou com alguém: eu vou falar com Jesus. Mas aí falou assim: mas você vai falar com Jesus? Você é um coitado, você é um leproso. Mas aí, irmão, ele rompeu, ele foi buscar a Jesus, ele foi se entregar a Jesus, aleluia. Ele foi se entregar a Jesus, e de uma forma tão simples: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Você vê uma ação de Jesus maravilhosa, diz assim: olha, eu quero, seja limpo. Jesus não complicou em nada para ele, porque Jesus olhou para dentro dele e achou, aleluia, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração de adorador, aleluia, e decidiu, aleluia, decidiu abençoá-lo, querido. E o Senhor falou o que para ele? Vai lá e dá o testemunho. Vai lá e dá o testemunho. O testemunho que Moisés determinou. Vai lá e dá o testemunho. Aleluia. Então quer dizer o que? Eu creio, irmão. Eu creio com todo o meu coração que o Senhor vai colocar um grande testemunho nos nossos lábios.
Eu creio com todo o meu coração, irmão. Não é pela aparência, é pela glória do Senhor. É pelo poder de Deus, aleluia. Não olha nada, irmão, pela aparência. Não olha nada pela aparência. E tapa os seus ouvidos, irmão, porque os outros falam. Tapa os seus ouvidos para as vozes de derrota, para as vozes de fracasso. Abra os seus ouvidos, irmãos, para a palavra de Deus, que sempre nos incentiva. A palavra de Deus sempre nos incentiva, sempre nos levanta. Aleluia. O Senhor nunca, até quando Ele corrige para nos levantar. Até quando Deus nos corrige, irmão, Ele nos corrige para mudar a situação. Aleluia. E o texto aqui vai continuando, irmão. O Senhor vai andando, o Senhor desce do monte, aleluia, cura o leproso. E em seguida, irmão, vem um centurião, palavra conhecidíssima nossa, irmão, centurião de Cafarnaum. E esse centurião de Cafarnaum, irmão, aleluia, ele chega até Jesus e se prostra também, e adora ao Senhor. Ele busca ao Senhor também adoração. Esse homem era romano, irmão, e ouviu falar de Jesus. A importância que tem a gente pregar sobre Jesus para as pessoas, irmão, sem olhar para a aparência, sem olhar, sem preconceito, sem olhar, irmão, se é uma coisa ou se é outra, e pregar a palavra, aleluia. Esse centurião ouviu falar de Jesus, e tinha alguém que ele amava dentro da sua casa, um servo. E esse servo era um servo amado, irmão. Aleluia. 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 Diz, né, irmãos, a história não está na Bíblia, tá, irmãos, que era um pequeno servo. E era como se fosse assim, né, irmãos, um filho bastardo desse homem. Amém, irmão? Mas não tem nada confirmado, é só teologia, só história, né, irmão? Não está na Bíblia. Ele amava muito esse servo, e ele foi buscar a face do Senhor por esse servo, aleluia, por esse que ele amava, aleluia. Então, irmão, uma coisa que eu vou dizer para você: hoje é culto de cura, hoje é culto de libertação, e nós estamos aqui, irmão, e aqueles que estão lá, Deus trabalha também, irmão. Deus trabalha aqui conosco, mas está trabalhando lá no meu filho, na minha filha, no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua casa, porque o nosso Deus faz milagre, irmão, aleluia, glória a Deus. Ele trabalha, irmão. E esse foi buscar por alguém que estava onde? Na casa dele. Ele foi até Jesus por alguém que estava na casa dele. Jesus de pronto falou: eu vou lá e vou dar saúde. Jesus falou: eu vou lá na sua casa e vou dar saúde para ele. Mas esse homem era um homem diferenciado. Era muito diferenciado, irmão, porque ele tinha algo que o primeiro homem, ele adorou a Deus e colocou a vontade, né, irmão, de Jesus acima da dele, e foi curado. Mas esse homem, o centurião, ele tinha algo chamado fé. Uma fé que agradou o coração de Jesus Cristo. Uma fé, a fé, irmão, agrada o coração de Deus. A gente tem que entender isso, irmão. E a fé não é aparência. A fé é algo maravilhoso, irmão, que mesmo quando a gente não está vendo nada, a gente está acreditando. Eu não estou vendo nada, mas eu estou acreditando que Deus vai fazer. Eu não estou vendo nada com esses olhos, mas com os olhos da fé eu já vejo, aleluia, eu já vejo a igreja cheia, eu já vejo as famílias libertas, eu já vejo pelos olhos da fé a glória do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Aí, querido, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho soldados, eu sou um centurião, tenho 100 soldados. Digo a esse vai, ele vai. Diga a esse vem, ele vem. Digo a esses faz isso, ele faz. Aleluia. Eu acredito, Jesus. Ele olha para Jesus e fala: eu acredito
que uma só palavra o meu servo será curado. Uma só palavra e o meu servo será curado. Daqui da onde você está, Jesus, é só dizer, olha que fé, irmão, é só você dizer aqui, e o meu servo vai ser curado lá. Então nós estamos aqui, e o Senhor está trabalhando lá, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, e se nós tivermos fé, Ele vai trabalhar lá. Aleluia, tudo é fé. E Jesus olha assim, chama seus discípulos e fala assim: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. Irmão, é a única parte que eu vejo Jesus falar dessa forma, em relação a alguém. Quando Jesus fala para Pedro, que andou sobre as águas, Ele fala: por que temeste, homem de pouca fé? Mas para esse centurião, Ele disse: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. A gente tem que prestar atenção na palavra. Esse homem, ele tinha uma fé diferenciada, uma fé, aleluia, que é difícil explicar, né, irmão, a fé, mas é a fé que ele estava lá perto de Jesus, o poder de Jesus ia percorrer todo o percurso, ia entrar na casa dele, ia visitar o homem que estava lá doente, e ia pôr ele de pé. É tão maravilhoso, irmão, a gente pensar, aleluia, louvado seja Deus, que ele acreditava, e ele tirou do coração de Jesus: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. E olha que ele já andou, ele andou por tudo, ele é antes da fundação do mundo, irmão. Ele estava dizendo que ele nunca viu tanta fé. Então, quando a gente lê sobre o centurião de Cafarnaum, ele não é uma pessoa comum, irmão, é um homem de fé. E o que o Senhor quer que eu e você tenha é fé, irmão. Não duvide do poder de Deus. Da onde vai vir, irmão, não importa. Aleluia. Irmãos, é quando a gente vai pagar o aluguel da igreja. A gente pagou o aluguel da igreja ontem, né, irmãos? E se você olhar para a igreja, você fala assim: é impossível a igreja pagar o aluguel. Eu deixo você recolher a salva todo culto. Eu deixo você passar a salva, se você estiver duvidando de mim. Deixa você contar as ofertas. Se quiser contar hoje, pode contar. Aleluia. Às vezes é 10, às vezes é 5 real, às vezes é 20, às vezes quando tem um dízimo tem um pouco mais. Mas se você olhar a despesa que a gente tem, você fala: não paga. Mas aí o Senhor, que a gente fala assim: de onde vai vir? De quem vai vir? Da onde vai vir? Vai vir de Deus, irmão. Não vai vir do homem não, irmão. Deus vai tocar aqui, se Ele quiser Ele toca lá do outro lado do mundo. A obra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Se Ele quiser, irmão, Ele pega o irmãozinho lá, aleluia, da cidade das irmãs, lá da Bahia, aleluia, e fala assim: eu vou ajudar a igreja pentecostal marchando com louvor. Quem falou com ele? O Espírito Santo. O Senhor pega alguém lá da África, irmão, que passa necessidade. Se Ele quiser, Ele toca. Ele toca. Querido, então não, a gente se preocupa muito, e a gente tem que confiar no Senhor. Esse é o propósito, é confiar no Senhor. Tem que ser um ano tem que ser um ano de adoração, colocar a vontade de Deus acima da nossa, ter fé, aleluia, e confiar no Senhor. Aleluia. Jesus, depois de ter dito assim que nunca viu tanta fé, falou assim: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Nós, irmãos, os gentios, somos os últimos, que podemos ser os primeiros, e naquele grande dia assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Se passar um judeu aqui, irmão, aleluia, talvez ele nem converse nem comigo nem com você, irmão.
Mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele me vê, e o Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele nos vê. Para eles nós somos gentios, irmão. Até hoje nós somos gentios, porque nós somos mesmo. Mas nós somos, aleluia, a nação eleita, o povo adquirido, aleluia, comprado pelo alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aí, querido, continua. A palavra foi liberada e o servo foi curado. A palavra foi liberada e a casa do centurião foi visitada. Então eu libero uma palavra em nome de Jesus, que a minha e a sua casa será nessa noite visitada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu libero uma palavra nessa noite: visita de Deus na minha e na tua casa, em nome de Jesus. E a palavra continua, irmão. Aleluia, aleluia. Jesus, depois de curar o centurião, o servo do centurião, ele vai para a casa de Pedro. Quando chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está deitada na cama com febre. A sogra de Pedro estava doente na casa de Pedro, deitada na cama, doente. Aí Jesus pega na mãozinha dela e a febre vai embora. Aleluia, coisa linda. E o que isso vem falar com a gente, né, irmão? Aleluia. Isso vem falando, irmão, que a casa que Jesus entra, presta atenção, que o Espírito Santo tem obra na tua vida e na minha, na nossa. Aleluia. Na casa que Jesus entra, através de alguém, o Senhor, Ele cura aquela casa. O Senhor, Ele cura a minha casa, Ele cura a sua casa, Ele cura a nossa casa. Ninguém pediu, nesse caso ninguém pediu, mas Pedro levou ele lá. E Jesus, irmão, aquilo que está fora do lugar, Jesus não aceita. Jesus coloca no lugar o que está fora do lugar. E ele viu que tinha uma enfermidade lá, ele viu que tinha um mal naquele lugar, e mandou o mal embora. E aonde Jesus entra, irmão, o mal tem que partir em retirada. Aonde Jesus entra, o mal tem que ir embora. O mal vai embora, irmão, aonde Jesus entra. Querido, Jesus cura a sogra de Pedro. Aí Jesus está lá na casa de Pedro, e as pessoas começam a trazer endemoniados, enfermos. Endemoniados, enfermos. As pessoas começam a trazer os endemoniados e enfermos. Se você continuar lendo aqui na parte da sogra de Pedro, aí você vai ver, aleluia, que Jesus, Ele com a sua palavra, Ele libertava os possessos. E com o seu poder, né, irmãos, Ele curou todos os enfermos. Qual é a importância, irmão, nesse ano, de nós trazermos as pessoas para Jesus? Aleluia. Hoje mesmo, o Espírito Santo me incomodava, né? Eu já fiz um pedido, né, irmão? Tinha acabado o nosso panfleto. A gente fez evangelismo 3 ou 4 sábados seguidos, né, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração: continua evangelizando, continua dizendo que eu amo. Aleluia, louvado seja Deus. Continua dizendo que eu faço a obra. Querido, o Senhor nos chamou para deixar de olhar para nós mesmos e olharmos para o nosso próximo. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de muito egoísmo, onde as pessoas têm olhado somente para si mesmo e pensado somente em si próprias.
essa é a minha necessidade. Eu sei que todos temos necessidades, mas nós temos que, esse ano, irmão, ganhar almas para o Senhor. Ganhar almas, coloca isso no seu coração. Olha o que o Espírito Santo já falou conosco nessa noite. O leproso adorou, colocou a vontade do Senhor, aleluia, acima da dele, aleluia, e recebeu o milagre. O centurião teve fé e recebeu o milagre que ele pediu, aleluia. Pedro leva Jesus para sua casa, a sua sogra é curada, louvado. Então, aleluia, nós temos que adorar, nós temos, aleluia, colocar a vontade do Senhor, aleluia, acima da nossa. A gente tem que ter fé, a gente tem que levar Jesus para nossa casa, e depois também temos que levar Jesus para as pessoas, trazer, aleluia, as pessoas até Jesus Cristo, porque agindo assim, irmão, a vitória é certa. A vitória é certa, porque na adoração você vai ser mais amigo de Deus. Não tem como um adorador ser distante do Senhor. Um adorador sempre é perto do Senhor, sempre é perto. Aquele que tem fé sempre é perto do Senhor, aleluia, sempre está perto do Senhor. Aquele, meu irmão, louvado, que coloca a vontade de Deus acima da dele, é sempre perto do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, aleluia. O Senhor falou para a gente colocar a vontade dele acima da nossa, mas às vezes a gente coloca a nossa acima da dele. Então vamos reverter, vamos confiar na vontade de Deus, vamos confiar na vontade do Senhor. Não é a vontade do homem não, meu irmão, que eu estou falando para você. Não é a vontade do pastor Márcio, não é a vontade do irmão, da irmã, porque às vezes a vontade da carne é ficar sentado, parado. A vontade da carne, irmão, é se acomodar. A vontade da carne, irmão, aleluia, é viver sempre as mesmas coisas. Louvado seja Deus, mas o Senhor quer que a gente viva o novo dele, aleluia. Eis que tudo vai se fazer novo, irmão, eu creio, porque há um poder do Senhor, aleluia, sobre a minha e a sua vida, e esse poder é transformador, é curador, é libertador, aleluia. Louvado seja Deus. Querido, meu amado, minha amada, temos sempre que enfrentar situações. Quando a gente pensa, irmão, que aconteça tudo de bom. Nós queremos tudo de bom, né, irmão? Mas no ano existe muitas situações. Existem situações que a gente tem que enfrentar. Às vezes no ano a gente chora, né, irmão? A gente ri, né, irmãos? Passa muitas situações, muitas. E esse ano vai ser um ano que vai ser a mesma coisa, irmão. A gente vai ter que enfrentar situações. Se a gente recuar delas, elas só vão crescer, elas só vão se tornar maiores, e nós vamos nos perder. Mas a gente enfrentando as situações, com fé, com adoração, com Jesus firmemente no nosso coração, nós vamos ver a vitória do Senhor, aleluia. Porque aquele que se aproxima dele, ele não lança fora. A palavra dele nunca volta vazia. Tudo o que Deus promete, ele faz, querido. Então, pode ser, e eu profetizo que será um ano de vitória, mas não existe vitória, irmão, sem luta. Você já viu vitória sem luta? Sem lutar? Não tem vitória sem luta. Para você receber o seu salário no fim do mês, você não tem que trabalhar? Semelhantemente, irmão, todos, aleluia, louvado seja Deus, para vencer tem uma jornada. E essa jornada, irmão, a jornada do leproso foi vencida, a jornada do centurião foi vencida, a jornada da mulher do fluxo de sangue foi vencida, a mulher do cego de Jericó foi vencida, a mulher do endemoniado de Gadareno foi vencida. A jornadas e jornadas, irmãos, são muitas jornadas, e nós vamos vencer, irmão, se não recuarmos, porque muitos
desistiram da presença de Deus. Quantas pessoas eu conheço, irmão, que começaram tão bem, de uma forma tão maravilhosa, e Deus tinha tantos planos para aquela vida, irmão. E Deus sempre tem planos, irmão. Deus sempre tem. Enquanto está vivo, Deus tem plano. Mas a pessoa desiste. Aqueles que conseguem voltar, glória a Deus, aleluia. Aquele que não consegue